Olá a todos e a todas, boa noite. E, primeiramente, muito obrigado por comparecerem hoje nesse lançamento do Alameda, um novo instituto internacional para a pesquisa coletiva com base nas lutas sociais contemporâneas. Essa voz que vocês acabaram de escutar foi a voz do Salvador Allende, o presidente chileno que morreu durante o golpe militar de setembro de 1973. E essas foram das últimas palavras dele. Apesar das circunstâncias do discurso, as alamedas seguiram sendo um símbolo de esperança para muitas pessoas, particularmente no Chile. Mas esse, no início de uma década de crises estruturais, não foi um momento de abertura, senão de fechamento. O golpe foi a confirmação violenta de um fechamento histórico produzido pela própria globalização do capitalismo, isto é, da expansão do capitalismo aos seus limites externos. E, é claro, já tinham aparecido sinais antes. Já começaram a aparecer os tropos do fim da utopia, do apagamento do futuro, na arte, na literatura, na música, nos filmes, na virada da década de 60. E o golpe no Chile não foi o primeiro, obviamente. Aqui aconteceu quase uma década antes. A ditadura militar foi uma resposta autoritária, então, a uma exigência capitalista para extinguir o futuro, em nome da acumulação no presente. E, ao mesmo tempo, implicou a exclusão de muitas pessoas desse mesmo presente. Os subversivos, os inconvenientes, os milhares de pessoas indígenas que foram assassinadas, os torturados, os desaparecidos, os silenciados e os exiliados. Para muitas dessas pessoas, esse momento também representou uma queda do céu. Como muitos compatriotas, uma parte da minha família, alguns membros aqui presentes, foram exiliadas nesse momento. E isso representou não somente a perda de um país, mas a perda de uma identidade. Saíram do país do futuro, mas encontrariam no Chile que ainda tinha a possibilidade de construir caminhos ao futuro. Quando as alamedas foram fechadas ali, foram exiliadas de novo. O choque neoliberal que aconteceu junto com o golpe no Chile faria parte do processo de redemocratização no Brasil e até seria legitimado por ele. A liberalização rápida do comércio, das finanças, contribuiria à sobrevalorização da moeda, da redução da competitividade dos produtos industriais exportáveis. E, na medida que uma dívida pública externa foi acumulada para compensar, as expectativas de que a sociedade brasileira poderia atingir emprego pleno, com direitos e com bem-estar, ou seja, de que a sociedade brasileira poderia superar a sua forma disforme, foi perdendo a sua base material. Governos sucessivos privatizaram funções centrais do Estado e uma proporção crescente do território nacional foi sendo sujeito ao controle de organizações criminosas, em graus diferentes, integradas em redes paraestatais, criando uma espécie de monopólio distribuído do uso legítimo da violência.
Se isso criou estruturas de governança paralelas, economia paralela, encontraria seu complemento necessário para a reprodução de um regime de acumulação destrutivo no que poderíamos chamar de uma relativa hegemonia política da esquerda. Isso é, o domínio de partidos de esquerda no momento em que a autoridade do capital já fora em conteste. O neoliberalismo produziu crises com uma recorrência cada vez mais frequente. E, com isso, às vezes por escolha, às vezes por necessidade, a esquerda foi se enfocando cada vez mais na manutenção da ordem e da estabilidade. Isso é, foi se dedicando cada vez mais à gestão de um capitalismo cada vez mais autofágico. E uma gestão, em particular, de populações excedentes, populações arrancadas das suas estruturas tradicionais, sem serem integradas na economia formal, que agora teriam um papel cada vez mais desestabilizador por sua inserção precária em novos mercados de trabalho. Isso não só no Brasil, mas na medida em que esse colapso da modernização iniciado na periferia foi atingindo as economias avançadas da metrópole capitalista, também foi produzindo, gerando respostas políticas análogas. E isso talvez particularmente depois da crise financeira de 2007 e 2008. Os efeitos sociais dessa crise contribuíram a mobilizações em massa, inclusive no Brasil, que em certo momento parecia revigorar a política, até ressuscitar a história. Mas o fim do fim não necessariamente engendra um novo começo. E os chamados não-movimentos, que em certo momento pareciam tender à esquerda, depois foram perdendo a uma nova direita que, de forma mais eficaz e mais impiedosa, conseguiu captar essa nova energia, promovendo uma agenda cultural reacionária e criando um ímpeto para o empoderamento político explícito dessa rede, desse para-estado miliciano. Havendo assumido o papel de gestor, a esquerda, então, se tornou um alvo fácil para o sentimento anti-establishment. E, claro, contrário às nossas expectativas, foram os políticos que intensificavam o conflito social à direita, que ganharam muitas vezes a popularidade. Esses políticos que promoviam uma política de expoliação, que destruía as instituições sociais, que estendiam as fronteiras de acumulação. Mas isso parecia alinhar a um senso comum novo, de acordo com o qual a própria sobrevivência dependeria de um empreendedorismo de si, numa economia de bicos. Essa política de expoliação, na medida que foi destruindo o trabalho vivo, isso é, a fonte do valor, também acentuava, ainda acentua, antagonismos existentes e também encurta o caminho ao colapso ecológico. Conhecemos muito mais hoje em dia do que 2 décadas atrás sobre os impactos da degradação ambiental, a degradação ecológica. E, com isso, os efeitos dessa degradação no presente desenvolvem um caráter cada vez mais ominoso. Efeitos que se proliferam na forma de secas e inundações, na forma de surtos de doença contagiosa. É, então, a aparente adesão extensa a uma política de destruição, a uma política de expoliação, que marca a transição a um tempo de catástrofe. Um tempo em que o colapso ecológico, a desintegração econômica mundial e também
a possibilidade do holocausto nuclear representam, no nosso horizonte, ameaças abstratas, porém intransponíveis. Nesse contexto, talvez a alusão às grandes alamedas do Salvador Allende pode parecer meio anacrônico. Essa referência evoca um imaginário modernista, que parece não ter lugar no mundo, nosso mundo, que está em desconstrução substantivo. Mas há algo desse imaginário que ainda é extremamente relevante às lutas contemporâneas, à própria luta pela sobrevivência. Se a catástrofe, de fato, representa, hoje em dia, um impasse definitivo, o seu adiamento vai depender da construção de alamedas, de caminhos a uma sociedade melhor. Isso não é só um exercício idealista de reimaginar utopias, senão é o trabalho de organização e de estratégia. E é a isso que a gente gostaria que o Alameda contribuísse. Ao diagnóstico apocalíptico do fim das coisas, respondemos com uma pergunta. Não só a velha pergunta, o que fazer, senão, é possível desenvolvermos um conceito mais estratégico do fim? É possível nos organizarmos não somente ao redor da ordem, mas ao redor do fim, da crise? Isso me parece uma pergunta radicalmente urgente, que precisa respostas que vão à raiz do problema. Mas, neste momento, não há meios nem canais suficientes para uma produção intelectual que possa contribuir a tal resposta. A universidade foi transformada cada vez mais através da lógica neoliberal e já não parece representar um espaço da crítica. Esses espaços que foram se criando durante os últimos 30 anos, as ONGs, os think tanks, muitas vezes são dirigidas por uma lógica mais tecnocrática. Então, o que estamos propondo fazer não é descartar o rigor científico da academia, pelo contrário, tampouco descartar a necessidade e o valor de desenvolver políticas públicas, mas tentar fazer isso de uma forma engajada com as organizações políticas e sociais para tentar contribuir a respostas estratégicas às catástrofes em cena e, assim, contribuir à construção de uma sociedade melhor. É um projeto ambicioso, claro. E como pretendemos tentar fazer essa contribuição? Primeiro, já estamos desenvolvendo uma rede, é uma rede internacional. Isso começa com um secretariado que vai ter 2 sedes. Uma sede aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e outra sede no Reino Unido, em Londres. Eu já, daqui a pouco, vou apresentar algumas das pessoas envolvidas nesse secretariado. Esse secretariado vai coordenar as atividades de uma rede de intelectuais, ativistas, organizadores políticos, que é internacional. E já fomos montando essa rede, também alguns membros aqui presentes, mas vai ser uma rede fechada e em expansão. Segundo, a gente pretende conectar pessoas dessa rede com organizações políticas e sociais. Isso é, desde sindicatos, a movimentos sociais, a pessoas de institutos universitários, a partidos políticos, mesmo ONGs, para desenvolver um diálogo que pode não somente fazer parte do fim de um processo de pesquisa na divulgação, mas o início do processo, criando prioridades para a própria pesquisa. A terceira tarefa é desenvolvermos programas de pesquisa, e talvez esse seja o central. A gente vai, principalmente, apoiar a pesquisa dos membros da nossa rede. E, para isso, a gente buscará captar dinheiro de outros lugares, outras instituições,
do público. E é importante dizer que a gente não é uma fundação, a gente não é um conselho de pesquisa, o nosso dinheiro não chegará a tanto, mas a gente quer enfocar o nosso dinheiro para apoiar os projetos de pesquisa que a gente acha que muitas vezes não recebem o financiamento devido. E, em quarto lugar, a gente vai contribuir à publicação dessas pesquisas. Não pretendemos criar uma editora, uma nova revista, embora talvez vocês já tenham visto que a gente sim vai publicar dossiês de vez em quando sobre certos temas conjunturais, abrindo para perguntas estratégicas. Com isso, a gente pretende sim desenvolver parcerias com o que já existe, fortalecendo o ecossistema de publicação, principalmente na lusofonia e anglofonia. Também a gente vai promover eventos, desenvolver podcasts e vídeos, grupos de estudos, summer schools, etc. Eu não vou falar mais da parte burocrática da organização, vocês podem conhecer melhor essa parte através do site, e agora mesmo, nas próximas horas, a gente vai poder conversar, vocês podem procurar pessoas do secretariado do Alameda. Então, antes de seguirmos com o resto desse evento, cabe a mim agradecer a várias pessoas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito os meus colegas, meus companheiros do secretariado do Alameda. Pessoas que, a partir do primeiro momento, mostraram uma confiança nessa proposta ambiciosa e talvez meio maluca. E, com isso, investiram no projeto. Então, a primeira pessoa com quem eu falei aqui é o Benjamin Fogel. Benjamin é sul-africano, jornalista, historiador, e ele é nosso chefe de publicações. A Belis Boni, não sei onde que está, é a responsável, ali, a grande responsável pelo site bonito, pela toda a gráfica, o branding do Alameda, é a nossa chefa de comunicações, e ela é gaúcha, mas ela veio de Barcelona para participar desse evento. A Sabrina Fernandes, a Sabrina, que está aqui também, é socióloga, economista política. A Sabrina tem participado bastante na criação do Instituto, com a criação inicial da nossa agenda, nosso programa de pesquisa, e eu estou muito feliz de anunciar hoje que, a partir de setembro, a Sabrina vai assumir o papel de chefe de pesquisa do Alameda. O Gabriel Tupinambá, ali atrás, Gabriel é psicanalista, filósofo. Gabriel é o grande responsável para este evento hoje. Gabriel é nosso chefe de estratégia social, ele que vai fazer a costura com as organizações políticas e todas as outras atividades do Alameda. Gabriel tem trabalhado muito, muito para que isso seja possível hoje. Então, um agradecimento especial a você, Gabriel. Muito obrigado. E nossas parceiras, nossas colegas que estão no Reino Unido, que trabalham com a parte de operações e fazem um papel fundamental para que esse instituto siga em frente. Eu gostaria de agradecer os nossos afiliados e os nossos associados, não somente aqueles que estão aqui presentes. Começando, talvez, com o Rodrigo Nunes, que é outra pessoa com quem eu conversei bem no início. Rodrigo vai participar hoje, fazendo uma intervenção daqui a pouco, e também ajudou na pensação sobre a nossa rede. Mas tem outros aqui também que vão falar, e agradeço àqueles, principalmente, que vieram de outros estados e até outros países. Gostaria de agradecer à organização Save the Children, uma ONG internacional que está incubando o nosso projeto e também deu uma grana para a gente começar. E eu gostaria de agradecer outras pessoas aqui que fizeram parte da construção desse evento, o pessoal do MPA, do Raízes do Brasil, que fizeram uma comida maravilhosa para vocês, a Alice, a Elis, a Bianca e a tia Doca, o Beto, que não está aqui, muito obrigado a vocês. Por favor,
comem à vontade. E o staff aqui da Fundição, o Egil, a Dai e todos os outros, o Maicon, valeu, a Jacira aqui também, muito obrigado. Também gostaria de agradecer os amigos, os familiares aqui presentes, que conversaram comigo bastante sobre esse projeto, certamente ficaram chatos comigo depois de tanto falar do Alameda, e principalmente esses membros da minha família, que fizeram o trabalho silencioso, não reconhecido, que é extremamente importante na criação de um evento como esse. Com isso eu vou parar. Agora a gente vai ter um intervalozinho de 10 minutos, depois o Gabriel vai chegar aqui, vai falar um pouco sobre o conteúdo desse evento, e também o formato dele. Então, por favor, peguem um pouco de comida, uma bebida, e, mais uma vez, muito obrigado a vocês por comparecerem hoje. Valeu.